Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou fazer um vídeo. Eu quero contar uma bênção. Assim, dizer que Deus faz todas as coisas, que nós não fazemos nada, nós somos apenas instrumentos. Aqui em Londres, eu trabalho na rua também, né? Além do restaurante, eu trabalho também na rua e fazendo delivery, entrega de comida, de moto. E tem muitos, na minha área, tem muitos evangélicos, muito motociclista evangélico. E teve um que veio do Brasil agora, que ele está congregando aqui numa igreja, e ele, entre o grupo, a gente tem nosso grupinho ali de 4 pessoas, nesse ponto que eu fico. E 3 são evangélicos, um não, mas eu não sabia que um deles era evangélico. Sabia só que esse que veio do Brasil era evangélico, e a gente conversa muito sobre a obra, sobre o Senhor Jesus e tal. E eu dou testemunho para ele e tal. A gente fica se edificando enquanto não cai numa entrega. E eu conversando e um deles não é evangélico. E ele me mandou uma mensagem e falou assim: olha, você é da igreja? Eu mandei para assim, não sou da igreja, não estou atualmente numa igreja ainda, tal, estava congregando numa igreja, mas não estou firme numa igreja ainda, mas sou evangélico já há muitos anos, tal. Aí ele falou: não, porque aconteceu umas coisas comigo, eu queria te falar. Eu falei: fala. Só a gente mandando uma mensagem para o outro. Aí ele me contando que fui fazer uma entrega na casa de um cara muito estranho, e quando chegou lá ele sentiu uma coisa muito estranha, né? Lá olhando pro cara, o cara meio assim olhando para ele. E ele disse que quando pegou a moto, que ele foi acelerar a moto para sair, a moto começou a acelerar sozinha. É como se alguém tivesse pego ali no guidão, né, no coisa, e estava acelerando mesmo. Ele falou: aquilo parecia que ia me matar. Ele falou: parecia o próprio capeta. Aí eu falei para ele: rapaz, coisa que mais o diabo faz no mundo é tentar fazer com que as pessoas imaginem ou pensem que ele não existe. Mas ele está sempre ao derredor, tentando pegar alguém, né, destruir. E é isso que ele faz. Aí eu fiquei sabendo, com o evangélico, que ele foi para a igreja nesse dia e chamou esse menino para ir para a igreja. E ele recusou, ele falou: não quero saber de igreja. Não gosto de igreja, não quero saber de igreja. Praticamente recusou ir para a igreja. E logo depois, aí o menino foi para a igreja. E eu fui para casa, porque eu ia trabalhar, eu ia para o restaurante. Isso foi na quarta-feira. E nisso, ele teve essa experiência maligna, né, com o diabo. Ele disse que a moto se acelerava sozinho. Ele estava tentando, ele acelerava sozinho. Não parava, como se fosse querendo jogar ele para cima de um carro. Aí comecei a evangelizar ele. Moral da história: depois que eu soube que ele já tinha chamado ele, e outro amigo dele também que é evangélico, disse que já tinha cansado de chamar ele, sempre recusa, diz que não gosta. Eu fiquei analisando, falei assim: meu Deus do céu. Eu lembro todas as vezes que eu estava na escola de teatro, eu era novo convertido, mas estava com sede de Deus, sabe? O que acontecia? Toda vez vinha um aluno do nada. Eu estava vendo aula, saía um aluno da sala, ia até o banheiro, voltava e ia direto até mim e começava a se abrir. Tô com problema assim. Eu comecei a evangelizar, aceitaram Jesus. Salvei. O Senhor salvou através da minha vida muitos alunos. E depois montei meu grupo, o Ministério Atores de Cristo. Aí, irmão, eu fiquei pensando assim: a gente não faz nada, Deus traz até a gente. Deus cria subterfúgio, cria maneiras, entendeu? Para que as pessoas venham ao Evangelho. Por isso que eu falo: quem Deus tem que salvar, Ele vai salvar.
Eu fiquei analisando, falei assim, poxa, quer dizer, esse menino, aí Deus deu uma experiência para ele, deixou o inimigo, entendeu? Fazer essas coisas acontecerem, para que ele entendesse que existe o mal, que ele precisa realmente de um protetor, ele precisa de um salvador. E foi o que eu falei para ele, contei a história, falei, entendeu? Tentando doutriná-lo. E o menino agora gosta até de escutar sobre o Senhor Jesus. Mandei um áudio falando sobre, né, tudo que o Senhor Jesus fez, por que ele veio, por que nós precisamos dele. Falei para ele que toda vez que for sair de casa, entendeu? Sempre orar em nome de Jesus. Expliquei as coisas para ele. E eu creio, irmãos, creio que ele vai ser, entendeu, liberto e vai se converter ao Senhor Jesus. Agora, eu falei isso tudo para chegar aonde? Para chegar que Deus prepara todo o terreno. Nós só precisamos abrir a nossa boca. Se às vezes você estiver na tua casa, às vezes tem uma passagem que diz, se alguém te importunar, entendeu? Você não vai atender? Vai. Por que vai atender? Para que a pessoa vá logo. E sempre foi assim na minha vida. Tem aquele dia que você fala assim, estou a fim de evangelizar hoje não estou a fim de ir à igreja não, e a coisa acontece para que você vá à igreja, que você ajude a pessoa. Porque Deus está cria todas as coisas. Então, Deus sempre me ajudou, sempre nos ajuda. Entendeu? Você tem que sempre orar para que Deus te dê mecanismo. Ele vai criar uma situação para que você possa falar dele. Então eu fiquei pensando, adiantou, o menino chamou ele, peguei e não quis. Aí ele recorreu quem? A mim. Você é da igreja, tal. E eu comecei a conversar com ele, por quê? O que aconteceu? Aí ele me contou essa experiência da moto, entendeu? Que se acelerava. Então eu falei para ele, rapaz, realmente o diabo faz essas coisas, tu tem que estar, entendeu? Protegido, entendeu? Só com o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, dentro de te guardando, para que você possa entender que você é um escolhido. Então, sabe, como Deus faz. A gente não faz nada, irmão. Nós simplesmente falamos o que a gente aprendeu, entendeu? O que a gente viu acontecer, né? Os milagres. A gente fala quem é o Senhor Jesus Cristo, o amor dele. É isso. Nós estamos aqui para isso. Boca de Deus na terra. Amém? Essa palavra e é benção. Quando ele for se converter, for para a igreja, eu vou fazer um vídeo aqui contando a experiência que ele teve com Deus e como é que foi o translado dele até ele chegar lá. Amém? Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Tchau.